Glória a Deus, só a igreja da paz do Senhor. Abra nossa Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 19. Você vem rápida, o horário não nos espera, mas eu não vou enfrentar os irmãos. Quem me conhece sabe que eu sou muito objetiva, né? Muito objetiva. Gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor por estar aqui novamente, ministrando a palavra com os jovens, né? Acho que é a segunda, terceira vez que eu não mais. A liderança dos jovens pela confiança, o pastor, o presidente, aos que estão aqui na minha retaguarda também, os que estão abençoa, os funcionários da igreja de casa, né, os colegas de trabalho, eu lancei o convite e eles vieram mesmo. Estou muito feliz pela presença de vocês. Ao Elias, falei, Elias, eu vou pregar sobre Elias, o seu xará. Né? Ele está aqui, ele estava ali e falou, olha, deixei de assistir o jogo para vir ouvir a palavra de Deus. E muitos irmãos, né, deixou de estar aqui para estar lá assistindo o jogo, mas ele fez a diferença, veio ouvir a palavra de Deus. Eu entendo que tem sede de Deus, está pronto para ouvir a palavra de Deus. Amém? E 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler até o 4, diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim faça os deuses ao outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio o Betzeba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto no caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um cedro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Se aceita glorificando o nome do Senhor nessa noite. Eu confesso que eu nunca ministrei nessa palavra, começa uma palavra conhecida e muita gente já pegou. Quando a irmã me fez o convite, eu pedi ao Senhor uma palavra, comecei a ler sobre Elias, para te pregar sobre Elias. Isso aqui é meu coração, é meu coração, para mim falar sobre Elias. Mas isso aí é dificuldade de conseguir entender a mensagem, sabendo que o texto é um texto tão simples de entender. Né? É interessante que durante a semana, uma semana tão difícil, você passar mal, né, presença civil, coisa que não acontece. Tudo isso por conta de eu ia administrar a palavra. Talvez você olhe para as mães, Silvaninho, você já prega tanto tempo, 8 anos você pregando, mas irmão, se você entendesse como é fácil você subir aqui e ministrar a palavra, sabe por quê? Porque para pregar a palavra de Deus, você tem que ter vida e vida de oração e vida no altar. Amém? Então podemos observar que para a gente compreender essa história aqui no capítulo 19, lá no capítulo 16 de 1 Reis, a Bíblia vai falar que Acabe, ele começa a reinar em Israel depois da morte do seu pai. É interessante que, para quem não sabe, a Bíblia vai dizer que Israel foi uma nação que passou a ser dividida no tempo de Roboão e Jeroboão. A Bíblia vai falar que entre brigas entre eles, a nação de Israel se dividiu em dois reinados, Reino do Sul e Reino do Norte. Sabendo que o Reino do Norte, 10 tribos aqui de Israel, serviu, aleluia, ao Reino do Norte, passou a ser do Reino do Norte. E a Bíblia vai falar que Acabe ele reina no Reino do Norte. E a gente podemos observar que Acabe, tudo que ele fazia ali, nada mais era para provocar a ira de Deus. É interessante que quando a gente começa a ler o capítulo 16, lá no 29 a seguir, a gente vai ver que Acabe ele decide casar-se com Jezabel, justamente para provocar ainda mais a ira do Senhor. A gente percebe que quando ele analisa que Jezabel era um tipo de pessoa que ela liderava e ela liderada pelo seu pai, era um povo que matava as pessoas inocentes. A gente vai ver que lá no livro de Jeremias, capítulo 19, 5, a Bíblia vai dizer que os pais davam seus filhos para serem queimados em sacrifício a Baal. Era um ato de sacrifício, era um ato de adoração, era um ato de oferta. Então a gente vai ver que aquele povo
Desafiar
Se você